nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos, boa noite ou bom dia, depende de onde oraram. Que Deus abençoe cada um em particular ao ouvir a mensagem que Deus sempre tem para cada um de nós, né? Se dermos ouvido à palavra de Deus, seremos bem sucedidos, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O Inácio é falho, mas Ele não, Ele é fiel. Que Deus abençoe a cada um, e como temos de costume, né? E é regra do nosso programa, começamos com oração cantada pelo nosso irmão Gregório Pai Nosso, é oração modelo, né? Vamos ouvir então o nosso irmão Gregório, que é o responsável pela música do programa Palavra e Música. Logo, logo estaremos na Igreja Jardim Grimaldi. E esperamos que os irmãos estejam lá conosco, como estiveram também lá na Igreja Central de Guaianazes. Fica com Deus. Boa tarde aos internautas. Deus abençoe a todos. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
nunca saia de casa sem primeiro orar a oração modelo do qual Deus nos orienta. É muito importante quando pedimos orientação de nosso Deus ao sairmos. E nós estamos vendo que o tempo está passando e logo Jesus voltará. E nós não podemos perder tempo, temos que ganhar tempo e fazer do tempo o melhor possível e trazer almas para os pés de Jesus. Enquanto muitos estão realmente completamente fora dos princípios e puxando mais para a ignorância de que a compreensão, nós como cristãos temos que demonstrar a humildade, a simplicidade de Jesus. Para quando alguém passar e ver ali vai um cristão ou uma cristã. Vamos ouvir o nosso irmão cantando mais algumas mensagens. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir tua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz, se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, é só então começar a voltar. Talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Momento incomparável todos podem sentir, experiência áurea viver. E vem a mim, disse o dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita
aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje o milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é Amém. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder em nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus.
a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Amém. É tão gostoso estar ouvindo esse hino, né? Que Deus abençoe o Gregório e cada dia que a sua voz possa ficar linda para louvar o nosso Deus. Ele merece o melhor. Querido e glorioso Pai que está nos céus, aqui estamos mais uma vez para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça e tua misericórdia sobre cada um de nós. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, preparando para aquele maravilhoso encontro com Jesus na luz do céu. Aquilo que falamos não seja nosso, mas que possa ser unicamente de Jesus. Em nome do mesmo Jesus é que pedimos a bênção sobre todos, de hoje e para sempre. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, realmente é com grande satisfação que a gente estamos aqui para bendizer e louvar o nome de nosso Deus. Estivemos com o grupo Palavra e Música na sábado passado, dia 13, passamos o dia todinho na igreja central de Guaianazes. Realmente foi um dia muito bom. E a recepção dos irmãos foi muito boa. Queremos agradecer ao pastor Hugo, né, do qual cedeu o seu lugar para que o grupo fizesse a sua programação, e a liderança daquela igreja junto com os demais membros. Que todos realmente tenham uma bênção especial da parte de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esteja com cada um. Obrigado às emissoras do qual transmitindo o nosso programa, que também as bênçãos caem sobre cada proprietário e cada das suas famílias. Deus possa abençoar cada um em particular. Fica com Deus. E hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre Amós 4:12. Preparai-vos para encontrar-vos com o Senhor. Senhor Jesus, que maravilha, né? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Maravilha. O mundo do qual vivemos é um mundo cheio de muita violência, ou não?
o mundo da incredulidade para com o nosso Deus, sim ou não? E como está incrédulo o mundo para com Deus? Que se o mundo respeitasse pelo menos Deus, não teria tanta violência. Deus não criou o homem para a violência. Ele criou o homem para ter uma vida em abundância, a vida eterna, junto com ele, lá no céu, aqui na terra. O mundo do qual devemos nos preparar melhor para encontrarmos com o nosso Deus. Sobre esse assunto do qual vamos falar, irmão White nos fala o seguinte que viu em visão. Nós somos adventistas do sétimo dia, acreditamos na Bíblia, palavra de Deus, e acreditamos no dom profético dessa igreja. Se ela não fosse uma igreja que tivesse essas características de Isaías 8:20, eu tinha procurado outra igreja. É essa mesmo, não tem outra. O povo de Deus, ele está espalhado em todas as igrejas, na minha e na sua. Mas a igreja, Deus não deixou duas, deixou uma. E é para representar esse povo, a guarda dos mandamentos, a igreja adventista do sétimo dia. Queira o homem ou não queira, não existe aqui exceção de pessoa, todos somos iguais. Tanto fez o adventista como qualquer outra igreja. Todos somos iguais, como pessoas. Mas como doutrina, a doutrina é completamente diferente dos ensinamentos. É só você pegar a Bíblia e ver aonde o adventista, por onde ele deve realmente andar. Isso é muito importante, queridos irmãos, porque nós vamos ser julgados segundo a nossa própria opinião, não a opinião dos outros. Então, se você não tem uma opinião formada ainda com respeito à palavra de Deus, procure meditar mais um pouco e pedir orientação. Diz ela aqui em Testemunho Seleto, volume 1, páginas 23 a 26. Vi que não devemos delongar a vinda do Senhor. Disse o anjo, preparai-vos para o que há de vir sobre a terra. Correspondam vossas obras à fé que professais. Ou seja, se nós acreditamos que essa é a igreja de Deus, acreditamos na palavra de Deus e no dom profético, devemos fazer aquilo que de fato temos conhecimento, lemos e ouvimos. Não adianta eu ler, eu ouvir e não querer praticar. Eu tenho que ler, ouvir e fazer tudo para praticar. Aquilo que eu não conseguir, tenho certeza que meu Jesus completará. Mas aquilo que tiver no meu alcance, que eu puder fazer, eu devo fazer, não para ter a vida eterna, porque Jesus já morreu por mim para dar a vida eterna. Então, a vida eterna está garantida em Cristo Jesus. Não é o que eu faço, mas é em Cristo Jesus. Através de Jesus, eu terei a vida eterna, como qualquer aquele que crê de fato em Jesus. Vi dizer ela assim, que a mente deve estar firme em Deus. A mente deve estar firme aonde? Em Deus. E que a nossa influência deve testemunhar de Deus e sua verdade. A nossa influência, alguém olha para nós e vê que a nossa influência, ela puxa mais para as coisas divinas e para essa verdade do qual Deus nos deixa a sua palavra. Não podemos honrar o Senhor quando somos descuidosos, indiferentes. Não dá para honrar a Deus dessa forma. Não podemos glorificar quando estamos desalentados. Cumpre-nos ser sincero para assegurar a salvação da própria alma e para salvar a outros. Devemos dar a isto toda a importância e tudo mais deve vir em segundo lugar. Primeiro,
temos que, como cristão adventista do sétimo dia, entendemos o que a palavra de Deus fala com respeito ao testemunho. E o testemunho, o que fala da palavra de Deus? Quando demos ouvido, irmãos e amigos, e procuramos praticar, pode ficar ciente que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E por que não fazemos a vontade de Deus, ficamos fazendo a nossa própria vontade e esquecemos a de Deus? Às vezes ninguém gosta de ouvir a verdade, ela dói, mas é preciso falar. É falar porque queremos a salvação da pessoa. Naquele dia, será cobrado se eu de fato não falar essa verdade, diz a palavra de Deus, as pedras clamarão. Vi a beleza do céu, diz ela. Ouvi os anjos cantarem seus cânticos, arrebatadores, rendendo louvor, honra e glória a Jesus. Que maravilha! Que privilégio ela teve. Nós também poderemos ter, por ocasião da volta de Cristo, ver o próprio Cristo, ver os anjos cantando, e a maior recepção que o mundo poderia fotografar realmente seria a recepção de Jesus com os anjos esperando todos aqueles do qual foi salvo por ele. Que maravilha! Eu quero estar nesse meio, você também quer? Então vamos lutar junto para estar perto de Jesus? Pude, então diz ela, avaliar alguma coisa do assombroso amor do Filho de Deus, Jesus. Ele abandonou toda a glória, toda a honra que tinha no céu. E tão interessado estava em nossa salvação, que suportou paciente, e mansamente, toda indignidade, e desprezo que os homens sobre ele pôde amontoar. Foi ferido, machucado, moído, foi estendido na cruz do Calvário. E sofreu a mais angustiosa das mortes, para que da morte nos salvasse, para que fôssemos levados em seu sangue ressuscitados, para viver com ele nas mansões que está preparando para nós. E pudéssemos gozar a luz e a glória do céu, ouvir os anjos cantar, e com eles cantamos também. Diz ela, vi que todo o céu está interessado em nossa salvação, e seremos nós indiferentes? O céu todo está interessado por mim e por você. Mas ele quer que primeiro eu e você procure fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seremos, diz ela, descuidosos, como se fosse coisa de pouca importância sermos salvos ou perdidos? Será que nós somos tão descuidadosos das coisas de Deus que a vida eterna ou a morte eterna parece para nós não temos valor nenhum? E o sacrifício que Jesus fez para me salvar e para você também, menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns assim têm feito, têm brincado com a misericórdia que lhes é favorecida, e o desagrado de Deus está sobre eles. Deus tem tido misericórdia de mim e de você, porque se não fosse a misericórdia de Deus, não estaria vivo nem eu nem você. E por que não aproveitamos essa oportunidade que Ele está nos dando? Logo Ele virá nos buscar. E quem quer ir? Eu quero, você quer?
Então vamos lutar junto aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. O Espírito de Deus não será para sempre. Perdão. Feito, tem brincado com a misericórdia que lhes é oferecido e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Retirar-se-á caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Não é muito tempo não. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida que menospreza a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o seu quião deles, e caro será ela paga. Será uma terrível morte, pois terão de sofrer angústia sentida por Cristo na cruz. Você já imaginou que Jesus sofreu? É essa morte, que é aquele que rejeitar a vida de Jesus. É morte de Cristo na cruz, né? Sentida na cruz, a fim de para eles adquirir a redenção e por ele recusada. Deus fez de tudo para nos redimir. A palavra redenção, o que quer dizer? E ato ou efeito de remir ou redimir. Continua, irmão White, em sua visão. E compreenderão aí o que perderam a vida eterna, a herança imortal, o grande sacrifício feito para salvar a alma. Mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida, a preciosa alma está perdida para sempre. Pense bem, Deus fez de tudo para que eu e você sejamos salvos, dando o seu único filho para que morresse por mim e por você. Agora, se estamos dando valor a esse sacrifício, como é que eu vou dar valor a Jesus? Porque dizer assim, eu aceitei Jesus é fácil. Agora, viver com Jesus é que é difícil. E isso é que é gostoso. Aquilo que achamos que é difícil. Isso que é importante. Porque o caminho é estreito, ele não é largo para ir para o céu. Para o céu, ele é bem apertado. Mas vale a pena eu e você correr por ele, por esse caminho. E Daniel 5, depois os irmãos leiam lá, né? 27, 31. Ali fala com respeito, a escritura fala com respeito daquela escritura que teve lá na parede, de Daniel viu lá com respeito o rei Belsazar, do qual ele se aproveitou do que não deveria aproveitar, das coisas de Deus, e ali ele foi morto por brincar com as coisas de Deus. Muitos, às vezes, faz do púlpito de Deus um palco, parece de divertimento. Põe bexiga, põe um monte de carne, melhor dizer, feijão, arroz, tudo, lá no púlpito, como quem o púlpito fosse um depósito de alguma coisa. Diz, irmão White, de onde se fala a palavra de Deus aqui, agora, esse lugar é santo. É santo. Porque aqui está se falando da palavra de Deus. E não é um lugar de brincadeira, um lugar sério. Mas muitos estão brincando. É bexiga de todo lado. Eu fui pregar uma vez numa igreja e estava cheio de bexiga. E eu disse, por favor, falei para os anciãos, digo, por favor, tire essas bexigas, porque não dá muito assim, eu não me sinto bem. Parece que é uma brincadeira o púlpito, né? Virou um palco de brincadeira de criança. Bexiga tem festinha, não dentro da igreja. Não dentro da igreja. E nem ao redor dela. Não é uma festa. Não, a festa espiritual não tem nada a ver com brincadeira. E a turma brincando, estourando bexiga e tudo. Eu pergunto, será que esse povo tem um sentimento? Primeiro, quem colocou
Será que ele tem um sentimento espiritual das coisas de Deus? Eu acho que não. É daquela turminha que veio para perturbar dentro da igreja, em vez de ajudar na salvação de outro, leva à perdição, há muito com sua fanfarra. E isso realmente precisa ter um cuidado especial. A liderança da igreja precisa ter cuidado. O púlpito não há depósito de mercadoria e nem coisa de festinha, que está enchendo de bexiga de outras coisas. Ao suficiente, a simplicidade. Veja lá Moisés, quando foi lá na salsa, lá não tinha um monte de coisa. Deus com a sua presença. Assim a gente devemos meditar. E Belsazar realmente abusou da bondade, da misericórdia de Deus. E o fim foi triste, realmente. Assim será todo aquele que não considerar realmente as coisas de Deus, levar a sério. Veja essa visão. O anjo com a balança, muito importante, hein? Preste bem atenção. O assunto aqui é para mim e para todos que diz que crê. Os que não crê também. Principalmente os jovens, diz ela. Veja o que ela viu. Vi um anjo com a balança na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Eu também estou no meio desse povo de Deus. Especialmente dos jovens. Num prato estava os pensamentos e interesses que tendia para o céu. No outro achava-se os que se inclinava para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de livros, de histórias, pensamentos acerca do vestuário e a exibição, a vaidade, o orgulho, etc. Nesse livro estavam todas essas coisas e até sobre o vestuário. Muitos realmente têm, olha, duas coisas, nós vamos repetir aqui. É o Santo Sábado e o vestuário. A turma estão brincando, estão transgredindo o sábado abertamente, e o seu vestuário não se enquadra com aquilo do qual a nossa fé realmente transmite. Digo de cima para baixo e de baixo para cima. Não copie o que está lá em cima se não tiver um assim diz o Senhor. Porque eles poderão ser perdidos e você também vai ser perdido. Porque ao invés de você procurar o que está escrito, um assim diz o Senhor, procura mais um modelo às pessoas, com as suas vaidades e assim por diante. Então o orgulho não faz parte do cristão. Satanás foi expulso por causa do seu orgulho. E Deus não vai levar ninguém orgulhoso lá. Se você não se humilhar, se você não se humilhar diante de Deus, você será tão destruído igual a Satanás e seus anjos. Continua ela, dizendo. Continua ela. Que momento solene, os anjos de Deus de pé com a balança, pesando os pensamentos dos seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, desceu rapidamente, e não obstante peso, após peso, rolou do prato. O que continha os pensamentos, interesse e tendente ao céu, subiu ligeiro, enquanto o outro descia, e quão leve estava ele. Posso relatar isso segundo o ouvi. Mas nunca poderei dar a impressão solene e vivida, gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Se ela fosse, por exemplo, aqui, esclarecer tudo como de fato ela viu, ela realmente não conseguiu se expressar de tantas coisas que boas e também que não eram muito boas. Disse o anjo, olha, o anjo fez a pergunta para, o anjo, disse o anjo, pode esses, depois que mostrou tudo para ela, pode esses entrar no céu?
O próprio anjo responde: não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possui é vã. Muitos estão da igreja, estão pensando que vão para o céu, realmente com ódio, com bronca, de um monte de coisa que não presta. Nem olha para as pessoas, de tanta sua vaidade, tanto seu orgulho, tanto seu ódio. Você, meu irmão e minha irmã, se não mudar de rumo, estão tudo perdido, queimado com fogo e enxofre naquele dia. Aí você pergunta: quem é você para julgar? Não sou ninguém, mas a palavra julga e eu acredito nela. E ela, de acordo com o que está escrito, não tem para onde você correr. Ou você muda, ou você vai ser queimado com fogo e enxofre, com sua vaidade, com seu orgulho, com a sua ignorância, com a sua violência e com um monte de coisa que não presta. Pare e pense: se você aceitou a Jesus como seu único Salvador, mude de ramo. Mude, porque você vai ser perdido e queimado com fogo e enxofre. Esse não é o interesse do irmão Inácio, não é do pastor, nem de nenhum ancião, nem diácono, nenhum membro. Todos queremos que todos estejam salvos. E a menos, diz ela, e a menos que se arrependam depressa e obtenha a salvação, hão de perecer. Não tem dúvida. Deus é Deus, Deus é amor. Mas Ele também é justiça. E como é justiça? Olha o tempo de misericórdia que Ele está dando. Até eu e você se arrependemos. Se não tem jeito, Ele não pode fazer nada. Ele fez de tudo, dando o seu único filho para morrer por mim e por todo aquele que nele crê. Uma forma de piedade não salvará ninguém. Todos devem possuir profunda e viva experiência. Unicamente isto os salvará no tempo da angústia. Ser bonzinho não quer dizer que está salvo. Ser bonzinho, isso faz parte do cristianismo. Agora, o praticar as coisas, isso faz parte, com a bondade e a misericórdia, né? Unicamente, né? Diz assim: então será provado de que espécie de sua obra. Se ela for ouro, prata e pedras preciosas, eles serão ocultos no esconderijo do pavilhão do Senhor. Mas se sua obra for madeira, feno ou palha, coisa alguma os poderá escudar do furor da ira de Jeová, o nosso Deus. Nada pode afastar. Porque, diz a Ibn White, é terrível naquele dia a ira de Deus, o Pai e o Filho, porque fizeram tudo para salvar o mundo, mas o mundo não quis ser salvo por ele. Dos jovens, bem como dos de mais idade, será exigida uma razão da esperança que tem. Mas a mente destinada por Deus para as coisas melhores, formada para servi-lo, perfeitamente tem se fixado em coisas destituídas de senso, em vez de nos interesses eternos. A mente que é deixada vaguear aqui e ali está tão apta a compreender a verdade, a prova escriturística da obediência do sábado e o verdadeiro fundamento da esperança cristã, como a estudar a aparência e as maneiras, o vestuário, etc. Você vê aqui repetindo o Santo Sábado e repetindo o seu vestuário. Meu irmão, minha irmã, você tem e eu temos uma responsabilidade muito grande. Quando pregamos que falamos sobre o vestuário, a igreja não gosta de ouvir, porque ela não está se vestindo como deveria vestir. E é por isso que ela não gosta. Mas nós sabemos que isso é profético.
Ninguém gostava, muitos não gostavam de Jesus, porque vai gostar do irmão Inácio ou de alguém que prega sobre esse assunto? Não vai gostar. Então, para mim, o consolo é Jesus. Ele é que me consola. Duas coisas importantes aqui, o Santo Sábado e o vestuário. Ela reclama muito. E os que dão rédea solta a mente para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos e alimenta a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus lhes fica eclipsado. A mente é desviada diretamente de Deus. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. Ou seja, a sua vaidade, um monte de coisa, faz com que se afaste daquilo mais precioso que é de Deus. Nosso livro guia, diz a palavra de Deus em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Foi-nos dado um livro para nos guiar aos pés através dos perigos deste mundo escuro, em direção ao céu. Diz-nos como podemos escapar da ira de Deus e contar-nos também aos sofrimentos de Cristo por nós, o grande sacrifício feito a fim de sermos salvos e gozarmos para sempre a presença do Senhor. Se alguém estiver em falta, afinal, tendo ouvido a verdade como tem ouvido nesta terra, esclarecida, será a sua própria culpa. Será inexcusável. A palavra de Deus diz-nos como nos podemos tornar cristãos perfeitos e escapar às 7 últimas pragas. Mas eles não tiveram nenhum interesse em verificar isto. Outras coisas lhe distraíam a mente e acariciaram ídolos e a santa palavra de Deus foi negligenciada e desprezada. Deram mais valor a outras coisas do que a própria palavra de Deus. Por professos cristãos, Deus foi considerado de menos importância. E quando sua santa palavra os julgar, no derradeiro dia, serão encontrados em falta. Essa palavra que eles negligenciaram, por tolos livros e histórias, lhes servirão de prova para a existência. Ou seja, no julgamento, Deus vai mostrar todo o tempo que você teve de ler a Bíblia e você foi ler gibi, ler historinhas que não deveria ler, um monte de coisa que não presta, fotonovela e essas coisas por diante. E isso daí você perdeu a oportunidade, porque lá está escrito, desde o dia, veja só, desde o dia que você ficou gerado na sua mãe, o anjo já anotou o que a sua mãe comia, para que alimentasse você. E até a sua morte, ou então até a vida à volta de Cristo. Está tudo notado. Para que ninguém possa dizer, eu não sabia, eu deixei de ouvir. Não. Todas as oportunidades estão relatadas. Agora a decisão é sua. Ela é a norma, a palavra de Deus. Seus motivos, suas palavras e obra. E a maneira por que empregaram o tempo serão todos comparados com a palavra de Deus escrita. E se estiverem em falta, então seus casos estarão decididos para sempre. Veja, eu às vezes gosto de assistir alguma coisa, e quando eu me lembro desse texto do Espírito de Profecia, eu digo, para aí, eu estou dando mais tempo para ler ou assistir essas coisas, e deixando a palavra de Deus, então eu volto para a palavra de Deus, e procuro ler a palavra de Deus e o Espírito de Profecia. Está entendendo? Quem é o nosso modelo?
resposta a Cristo, Jesus. Qual é o conselho bíblico e do Espírito de profecia, Tiago 5,10? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que diz o irmão White em sua visão? Testemunho Selato, volume 1, página 26. Vi que muitos se comparam entre eles mesmos e comparam sua vida com a vida de outros. Não deve ser assim. Ninguém, senão a Cristo, nos é dado como modelo, como exemplo. Não é Bertrand ou Ciclano. Você não deve se comparar a Bertrand ou Ciclano, mas sim a Cristo. Ele é o nosso verdadeiro modelo e todos devem primar por imitá-lo. Ou somos cobreiros de Cristo ou cobreiros do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo ou espalhamos. Ou somos cristãos decididos de todo o coração ou nada somos, diz Cristo. Oxalá, cora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Diz ela, vi que muitos mal sabem ainda o que seja a abnegação ou sacrifício. A palavra abnegação quer dizer desinteresse, renúncia, desprendimento, devotamento. A palavra sacrifício quer dizer isto, ato ou efeito de sacrificar-se. A oferta solene à divindade de produtos da terra e animais. Terceiro, morte de Cristo. Ela continua em sua visão. Alguns não se sacrificaram a si mesmo, ao seu corpo sobre o altar de Deus, condescendente com o temperamento impossível de satisfazer os próprios apetites e cuida dos próprios interesses egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, terão e vale a pena que soframos por sua causa, que por ela crucificaremos o próprio eu e sacrificaremos todo ídolo e o excelente peso eterno de glória absorve tudo e todo o prazer terreno. Cristo exige tudo. Caso exigisse menos, seu sacrifício teria sido demasiado precioso, demasiado grande para nos levar a tal nível. Nossa santa fé clama por separação. Nós devemos conformar com o mundo, nem com professos crentes mortos sem coração. Se Jesus não pedisse tudo isso de mim e de você, então estaríamos realmente levando a salvação um pouco a sério. Ou seja, o sacrifício de Jesus não tinha valor nenhum. É por isso que ele pede e ele exige. Ele exige que eu e você, para ser salvo, através dele, temos que sacrificar a nossa vida também. O nosso eu e muitas coisas, e muitas vaidades. Precisamos, mas parece que muitos não querem assim. Diz ainda testemunho aqui, Testemunho Selato, volume 1, página 343, haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujo sentimento sempre se surgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido, sua causa vituperada. Esses se condoerão
dos que merece a censura por haver sido magoado seus sentimentos pessoais. Ou seja, quando alguém é realmente excluído ou disciplinado, censurado de uma forma ou de outra, tem aquele amiguinho que diz, não era bem assim. Bom, White diz que você é tão cúmplice do pecado dele, igual o próprio ele que ele fez. Aquilo que ele praticou, você vai responder no dia do juízo, porque você apoiou o erro ao invés de apoiar a verdade. Que Deus abençoe a cada um, em particular, que você possa se afirmar cada vez mais em Cristo Jesus. Não olhe para o Inácio, não olhe para o pastor, não olhe para o ancião, não olhe para o diácono, membro, olhe para Jesus, que é o modelo. Ele é o único modelo meu e seu. E se afirme nessa verdade, porque não existe outra verdade fora a palavra de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sua palavra e seus mandamentos. Que Deus abençoe. Muito obrigado às emissoras do qual estão transmitindo o nosso programa. E vamos ouvir então agora o nosso irmão cantando este hino. E você, onde estiver, diga, Senhor, dá-me força para que eu seja de fato um verdadeiro cristão. Muito obrigado. Viver com Cristo em suas marcas, vamos tocar sua entrega. E habitaremos no eterno lar. Quando nas nuvens Cristo vier em glória, quando a trombeta anunciar, nós o veremos sem mais demora e habitaremos no eterno lar. Em breve viver com Cristo em suas marcas, vamos tocar sua entrega, compreenderemos e habitaremos no eterno lar. E habitaremos no eterno lar.
Amém. Que os irmãos onde estiverem, pela misericórdia de Deus, aceite esse louvor e a pregação que possa ficar gravada em nossa mente e nossos corações e que pela misericórdia de Deus possamos pôr em prática para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos do qual que passamos juntos meditando na Tua palavra e no Espírito de profecia. Que juntos, pela Tua misericórdia, possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com cuidado Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.